Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que está a agitar as águas da educação. Como é que podemos desenhar avaliações em que a inteligência artificial é uma aliada, mas não resolve o problema todo? O foco, como vamos ver, passa a estar naquilo que nos torna, bem, humanos. Vamos começar com uma provocação. E se, em vez de vermos a IA como uma ameaça, como algo a proibir, a víssemos como uma oportunidade? Uma daquelas que nos obriga a parar, a pensar e, quem sabe, a melhorar radicalmente a forma como sempre avaliamos a aprendizagem. E para isto não ficar só na teoria, vamos a um caso real super interessante. É a história da Anthropic, a empresa que criou o modelo de IA Claude. Reparem, eles foram apanhados na sua própria armadilha e tiveram que reinventar a forma como contratavam pessoas. Então, o que é que aconteceu? A Anthropic tinha um teste técnico para engenheiros, onde o uso de IA era permitido. E isto funcionou muito bem durante quase 2 anos. De repente, o seu próprio modelo, o Claude 4.5, ficou tão bom, mas tão bom, que começou a ter melhores notas que a maioria dos candidatos humanos. O teste basicamente ficou inútil. E a solução? Bem, a solução não foi proibir a IA, foi redesenhar o teste 3 vezes. Cada vez mais focado naquilo que uma pessoa consegue fazer e a máquina não. E a conclusão a que eles chegaram é, para mim, a chave disto tudo. A solução não é construir muros mais altos para tentar manter a IA do lado de fora. A solução é, pura e simplesmente, mudar a pergunta que fazemos. E que pergunta é essa, então? É aqui que entra uma mudança de mentalidade que é absolutamente fundamental para qualquer pessoa que ensine nos dias de hoje. O contraste não podia ser mais claro. A pergunta antiga, a que todos nos fizemos, era: como é que eu impeço que usem IA? É uma pergunta defensiva, uma batalha de desgaste que, sejamos honestos, está praticamente perdida. A nova pergunta é muito mais inteligente e poderosa. O que é que o estudante acrescenta para além do que a IA consegue gerar? É aqui, é neste espaço que a aprendizagem real se torna visível. Pensa nisto assim. A IA dá-nos uma base excelente, um ponto de partida de alta qualidade, mas que tem um teto. Chega a um ponto e não passa dali. A contribuição humana, o pensamento crítico, a aplicação de um contexto local, a criatividade, a ética, é o que nos permite ir mais além, subir acima desse teto da IA. É essa diferença, esse valor acrescentado que temos de começar a avaliar. Ok, a ideia é boa, mas como é que se faz? Como é que se desenha uma avaliação assim? Vamos focar-nos em 3 princípios, 3 regras de ouro que nos podem guiar. Princípio número 1, avaliar o processo, não só o produto. Um trabalho final impecável pode muito bem ser só a ponta do iceberg, algo que a IA faz brilhantemente. O que nos interessa mesmo é o que está debaixo d'água, o raciocínio, os rascunhos, as decisões que foram tomadas, as ideias que foram postas de lado. É aí que o pensamento acontece. Segundo princípio, criar tarefas que estão, digamos, fora do mapa da IA. As IAs foram treinadas com a internet inteira, um mapa global. Mas elas não têm um mapa da nossa escola, o mapa da nossa turma, ou os dados daquele projeto que fizemos na semana passada. Ao usarmos estes contextos super específicos, a IA perde a sua grande vantagem e o conhecimento do estudante sobre a sua própria realidade passa a ser a peça-chave. E o terceiro princípio, que é talvez a maior mudança de mentalidade de todas, usar a IA como ponto de partida, como base. Em vez de ser uma ferramenta proibida, ela torna-se um trampolim. O desafio que lançamos ao estudante é: a IA fez isto, agora melhora. Critica, aprofunda, contextualiza, e o que nós avaliamos é a qualidade desse salto. Muito bem, a teoria parece fazer sentido, mas como é que isto aterra na sala de aula? Vamos ver exemplos muito concretos para matemática e para português. Então, matemática. Imaginem este cenário. O trabalho de casa é usar uma IA para resolver um problema complexo. Mas a tarefa não acaba aí. Na aula, sem acesso à IA, o trabalho é outro. Pegar na resposta da máquina, encontrar os erros que ela cometeu, explicar porque é que ela errou, corrigir e, o passo mais interessante, criar um novo problema a partir daquele. E claro, a avaliação tem que refletir isto. Reparem, a resolução matemática correta ainda conta, vale 40%, mas a capacidade de analisar criticamente a resposta da IA e corrigi-la vale 30%, e a criatividade para criar uma nova questão vale outros 20%. A maior parte da nota vem da camada humana, da análise, não da resposta inicial. E em português, a lógica é exatamente a mesma. Pede-se para usar a IA para gerar um texto sobre, sei lá, o impacto das redes sociais. O que vai sair dali é um texto genérico, cheio de clichês. A tarefa do estudante é pegar nesse rascunho e dar-lhe vida, injetando exemplos concretos da sua escola, da sua comunidade e argumentos originais que a IA, obviamente, nunca iria apresentar.
E aqui vemos a diferença. Preto no branco. À esquerda, a frase da IA. As redes sociais podem ser uma distração. Correto, mas vago. À direita, a versão do estudante, que pega na mesma ideia e a liga a um evento concreto que toda a turma conhece. Isto é algo que nenhuma IA consegue fazer. É o tal valor acrescentado em ação. Se olharmos com atenção para estes exemplos, há 4 padrões que se repetem sempre. Primeiro, o uso da IA é explícito, não é um tabu. Segundo, a tarefa exige sempre algo que a IA não tem, contexto local. Terceiro, a rubrica de avaliação valoriza o processo, a melhoria. E por último, e talvez o mais importante, a ligação ao mundo real da turma é a chave de tudo. A pergunta que se impõe agora é: ok, e como é que se pode pegar nestas ideias e aplicá-las em história, em biologia, em qualquer disciplina? Bem, o processo pode ser bastante simples. Primeiro, identificar aquelas tarefas que a IA já faz tão bem que se tornaram inúteis para avaliar. Segundo, escolher um dos 3 princípios que vimos. Terceiro, reescrever o enunciado para ser explícito sobre o uso da IA. E, por fim, o passo crucial, criar uma rúbrica de avaliação que recompensa essa camada humana. Agora, é preciso ser realista. Este caminho tem os seus desafios. Preparar estas tarefas demora mais tempo e corrigi-las também pode ser mais complexo. E claro, temos de estar sempre a ajustar, porque a tecnologia não para de evoluir. É um trabalho contínuo. Mas, e este mês é muito importante, a mensagem final é de otimismo. Ninguém está a dizer que é preciso deitar fora todo o sistema de avaliação de um dia para o outro. Começar com uma avaliação, uma única, testá-la com uma turma, ver o que funciona e o que não funciona. Isso, por si só, já é uma vitória gigante. E assim, fica a reflexão final, um desafio para quem nos ouve. Ao pensar nas suas aulas, nas suas turmas, qual é a primeira avaliação que vem à cabeça? Qual é aquela que poderia ser transformada para, em vez de lutar contra a IA, a usar para valorizar aquilo que é e sempre será insubstituível, a inteligência e a criatividade humanas?